Meu nome é Rachel Turner, e durante anos minha família me disse que eu estava desperdiçando minha vida perseguindo um sonho ridículo. Eles riram da minha ambição, zombaram das minhas notas e fizeram de tudo para me convencer de que eu nunca seria boa o suficiente. Mas no dia da minha colação de grau, algo aconteceu que mudou tudo para sempre. E o que eles descobriram naquele dia os deixou em completo silêncio. Antes de voltarmos, diga-nos de onde você está acompanhando. E se esta história o tocou, inscreva-se, porque amanhã eu guardei algo muito especial para você. Cresci em uma casa pequena nos arredores de Cleveland, Ohio, onde o som mais comum era o da televisão ligada no volume máximo e as discussões sobre contas que nunca fechavam no final do mês. Meu pai, Robert Turner, trabalhava como mecânico em uma oficina local, e minha mãe, Diana, fazia faxinas em casas de famílias mais abastadas. Eles não eram pessoas más, mas carregavam uma visão de mundo moldada por suas próprias frustrações e sonhos não realizados. Eu tinha 2 irmãos mais velhos, Brandon e Travis. Brandon seguiu os passos do meu pai e começou a trabalhar na mesma oficina assim que completou 18 anos. Travis arrumou um emprego num depósito e se contentou com uma rotina previsível. Para minha família, esse era o caminho natural das coisas. Você terminava o ensino médio, arrumava um emprego, pagava suas contas e pronto, a vida era isso. Mas eu sempre fui diferente. Desde pequena, me encantava com histórias de pessoas que conseguiam mudar suas vidas através da educação. Lembro-me de ter uns 8 anos, quando a bibliotecária da escola, Mrs. Patterson, me emprestou um livro sobre Marie Curie. Fiquei fascinada ao descobrir que uma mulher, em uma época tão difícil, havia conseguido ganhar não um, mas 2 prêmios Nobel. Aquela história plantou algo dentro de mim, uma semente que cresceria com o tempo. Na escola, eu me destacava. Enquanto muitos dos meus colegas viam as aulas como uma obrigação chata, eu via cada matéria como uma janela para um mundo maior. Matemática me fascinava pela lógica, ciências me mostravam como o universo funcionava, e literatura me transportava para lugares que eu jamais poderia visitar fisicamente. Eu devorava livros na biblioteca, ficava horas resolvendo problemas extras de álgebra e sempre levantava a mão para fazer perguntas. Mas em casa, meu entusiasmo era recebido com indiferença, quando não com desdém. Lembro-me de uma tarde de primavera. Eu tinha acabado de receber os resultados de um teste de aptidão escolar. Tinha tirado pontuação máxima em todas as sessões. Cheguei em casa praticamente flutuando, com o papel dobrado cuidadosamente na mochila. Pai, mãe, olhem! Eu disse, estendendo o papel com as mãos trêmulas de empolgação. A professora disse que são resultados excepcionais. Meu pai mal levantou os olhos do jornal. Muito bem, Rachel, ele murmurou sem emoção, antes de voltar a ler sobre os resultados do jogo de beisebol. Minha mãe estava na cozinha, preparando o jantar. Ela olhou rapidamente para o papel, deu um sorriso cansado e disse: "Isso é bom, querida, mas não deixe essas notas subirem à sua cabeça. No fim das contas, você ainda precisa aprender coisas práticas da vida." Senti o meu estômago afundar. Eu tinha esperado abraços, comemorações, talvez até que guardassem aquele papel na geladeira, como faziam com os desenhos quando eu era menor, mas não ouvi nada disso. Para eles, minhas conquistas acadêmicas eram apenas papéis, sem valor real. Foi nessa época que eu comecei a sonhar com a universidade. Eu não sabia exatamente qual curso queria fazer, mas sabia que queria estar num lugar onde o conhecimento fosse valorizado, onde pessoas como eu não fossem vistas como estranhas por gostar de aprender. Comecei a pesquisar sobre bolsas de estudo, programas de auxílio financeiro, universidades que aceitavam estudantes de famílias de baixa renda. No ensino médio, meu desempenho só melhorou. Entrei para o clube de debate, participei de competições de matemática e me voluntariei como tutora para alunos mais novos. Meus professores constantemente me incentivavam. "Rachel, você tem um futuro brilhante pela frente", dizia Mr. Henderson, meu professor de química. "Já pensou em qual universidade quer aplicar?" Eu pensava nisso todos os dias, mas cada vez que mencionava a palavra universidade em casa, era como se tivesse soltado uma bomba na sala. "Universidade?" Rachel ria numa noite jantar. "Pra quê?
para ficar endividada para o resto da vida e ganhar a mesma coisa que eu ganho na oficina? Travis concordou, balançando a cabeça. É perda de tempo, Rachel. Você deveria arrumar um emprego logo e ajudar aqui em casa. Minha mãe suspirou, como se aquele assunto a cansasse profundamente. Rachel, querida, sei que você é inteligente, mas precisa ser realista. Universidade não é para pessoas como nós. É muito caro, muito complicado. Você vai se frustrar. E meu pai, que geralmente ficava em silêncio durante essas conversas, finalmente falou: a sua mãe está certa. Não adianta você ficar com esses sonhos ridículos na cabeça. Você precisa acordar para a realidade. Ninguém na nossa família foi para a universidade e estamos todos bem. Aquelas palavras, sonhos ridículos, ficaram gravadas em mim como uma cicatriz. Cada vez que eu abria um livro, cada vez que eu estudava para uma prova, eu ouvia aquela frase ecoando na minha mente. Mas ao invés de me desanimar completamente, algo estranho aconteceu. Aquelas palavras se transformaram em combustível. Eu comecei a estudar em silêncio, escondida no meu quarto ou na biblioteca da escola. Parei de compartilhar minhas vitórias acadêmicas em casa, porque sabia que não seriam celebradas. Quando ganhei uma medalha de ouro numa competição estadual de ciências, guardei-na numa caixa debaixo da minha cama. Quando fui selecionada para um programa de verão na universidade estadual, menti para os meus pais, dizendo que era apenas um curso de reforço escolar gratuito. A solidão daqueles anos foi pesada. Eu via outras garotas da minha idade sendo apoiadas por suas famílias, seus pais orgulhosos comparecendo às cerimônias escolares, tirando fotos, comemorando cada conquista. Eu estava sozinha. Mas aprendi algo valioso naquela solidão. Aprendi a acreditar em mim mesma, mesmo quando ninguém mais acreditava. Havia uma conselheira escolar, Mrs. Rebecca Carson, que se tornou minha aliada silenciosa. Ela percebia meu potencial e, mais importante, percebia minha luta. Em uma tarde chuvosa de outubro, ela me chamou em sua sala. Rachel, sei que as coisas são difíceis em casa, ela disse gentilmente. Mas quero que você saiba que você é uma das alunas mais brilhantes que já passou por essa escola. Não deixe ninguém, nem mesmo sua família, apagar essa luz que você tem. Eu engoli o choro que ameaçava sair e apenas assenti. Mrs. Carlson me ajudou a preencher aplicações para bolsas, escreveu cartas de recomendação brilhantes e me guiou através de todo o processo burocrático que parecia tão assustador. Mas em casa a pressão só aumentava. Quanto mais eu me aproximava da formatura do ensino médio, mais minha família insistia que eu deveria parar com essa fantasia e ser responsável. Eles já tinham até arrumado uma entrevista para mim em uma loja de departamentos local. É um bom emprego, Rachel, minha mãe disse. Você pode começar imediatamente depois da formatura. Não precisa ficar perdendo tempo com essas ideias malucas de universidade. Eu olhava para eles e via pessoas que tinham desistido de sonhar há tanto tempo que não conseguiam mais entender quem ainda sonhava. E naquele momento, tomei uma decisão silenciosa. Eu iria para a universidade, com ou sem a aprovação deles, mesmo que isso significasse caminhar sozinha, mesmo que isso significasse romper com tudo o que eles esperavam de mim. Porque, no fundo, eu sabia que se não fizesse isso, passaria o resto da vida me perguntando, e se? E essa era uma pergunta que eu não estava disposta a carregar. Preparar e narrar essa história nos tomou bastante tempo, então se você estiver gostando, inscreva-se no nosso canal, isso significa muito para nós. Agora, voltando à história. Quando recebi a carta de aceitação da Universidade de Boston com bolsa integral, minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar o envelope. Era uma tarde de março, a neve ainda cobria o chão lá fora, e eu estava sozinha em casa. Abri a carta com cuidado, como se fosse algo sagrado, e li as palavras que mudariam minha vida para sempre. Temos o prazer de informá-la que foi aceita no programa de engenharia biomédica com bolsa completa, incluindo moradia e alimentação. Sentei no chão da sala, encostada no sofá velho e gasto, e chorei. Não eram lágrimas de tristeza, mas de puro alívio, misturado com medo. Eu tinha conseguido. Contra todas as expectativas, contra todas as vozes que me diziam que eu estava sonhando alto demais, eu tinha conseguido. Mas ao mesmo tempo sabia que a batalha estava apenas começando.
Agora eu precisaria contar para minha família. Guardei a carta dentro da mochila e esperei até o jantar, quando todos estariam reunidos. Meu coração batia tão forte que sentia na garganta. Preparei mentalmente o que iria dizer. Ensaiei as palavras dezenas de vezes na minha cabeça. Quando todos se sentaram à mesa, respirei fundo e tirei a carta do bolso. Eu preciso contar uma coisa para vocês. Comecei, minha voz saindo mais fraca do que eu gostaria. Recebi uma carta hoje. Fui aceita na Universidade de Boston, com bolsa integral. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Meu pai parou com um garfo no ar, minha mãe me olhou como se eu tivesse anunciado que iria para Marte, e meus irmãos trocaram olhares de incredulidade. Você fez o quê? Meu pai foi o primeiro a falar, sua voz carregada de algo entre surpresa e raiva. Você aplicou para a universidade sem nos contar? Eu sabia que vocês não iam apoiar, respondi, tentando manter a calma. Mas isso é importante para mim. É tudo o que eu sempre quis. Brandon soltou uma risada seca. Boston? Você tá falando sério, Rachel? Isso fica a mais de 1.000 quilômetros daqui, e você acha que vai conseguir? Que vai se encaixar com aquela gente toda? Eu consegui a bolsa, argumentei, sentindo as lágrimas começarem a queimar meus olhos. Eles acreditam em mim. Por que vocês não conseguem fazer o mesmo? Minha mãe balançou a cabeça, seu rosto mostrando uma mistura de preocupação e desaprovação. Rachel, você não entende como o mundo funciona. Essas universidades de elite não são para pessoas como nós. Você vai chegar lá e vai se sentir deslocada, inferior. Vão te humilhar e você vai voltar para casa quebrada. Ou, talvez, minha voz saiu mais firme agora. Eu vá provar que sou capaz. Que venho de uma família humilde não significa que não posso alcançar grandes coisas. Meu pai bateu a mão na mesa, fazendo os pratos chacoalharem. Chega! Você não vai para lugar nenhum. Esse sonho ridículo já foi longe demais. Nós já arrumamos o emprego na loja para você. Você começa na próxima semana. Eu não vou trabalhar na loja, respondi, minha voz tremendo, mais firme. Eu vou para Boston. O que se seguiu foi a pior discussão que já tivemos. Meu pai gritou que eu era ingrata, que estava jogando fora a oportunidade de ajudar a família, que estava sendo egoísta. Minha mãe chorou dizendo que eu estava abandonando eles, que nunca imaginou que uma filha sua fosse tão cruel. Travis me chamou de arrogante, disse que eu achava que era melhor que todos eles. Brandon simplesmente balançou a cabeça e saiu da mesa. Se você sair por essa porta para ir para essa universidade, meu pai disse, sua voz baixa e perigosa, não se dê ao trabalho de voltar. Você não será mais bem-vinda aqui. Aquelas palavras me atingiram como um soco no estômago. Olhei para minha mãe, esperando que ela interviesse, que dissesse que ele não estava falando sério, mas ela apenas desviou o olhar, concordando silenciosamente com ele. Naquela noite, deitada na minha cama, tomei a decisão mais difícil da minha vida. Eu iria para Boston. Mesmo que isso significasse perder minha família, mesmo que isso significasse ficar completamente sozinha. Porque eu sabia que se ficasse, uma parte de mim morreria. A parte que sonhava, que acreditava em algo maior, que se recusava a aceitar que o código postal onde você nasceu determinava até onde você poderia chegar. As semanas seguintes foram de uma tensão insuportável. Meus pais mal falavam comigo, meus irmãos me tratavam como se eu fosse uma traidora. Eu passei a comer sozinha no meu quarto, a sair de casa apenas para ir à escola. Mrs. Carlson, percebendo minha situação, me ajudou com os preparativos práticos. Ela me conectou com uma rede de apoio para estudantes de primeira geração na universidade, me ajudou a organizar minha mudança, até me emprestou dinheiro para comprar algumas roupas de inverno adequadas para Boston. Você está fazendo a coisa certa, ela me disse em um de nossos últimos encontros. Sei que é difícil agora, mas um dia sua família vai entender. E mesmo que não entendam, você terá a satisfação de saber que foi fiel a si mesma. Houve um momento, cerca de umas 2 semanas antes da minha partida, em que quase desisti. Era tarde da noite e ouvi minha mãe chorando no quarto ao lado. O som do choro dela me partiu o coração. Pensei em bater na porta, em dizer que ficaria, que desistiria de tudo, mas então me lembrei de todas as vezes que eles tinham me chamado de sonhadora, de ingênua, de ridícula.
Lembrei de todos os momentos em que minhas conquistas foram ignoradas, em que meu potencial foi diminuído, e endureci meu coração. No dia da minha partida, acordei antes do amanhecer. Havia arrumado minhas poucas pertenças em 2 malas velhas que Mrs. Carlson tinha me dado. Desci as escadas silenciosamente, esperando sair sem despedidas, sem mais confrontos. Mas minha mãe estava na cozinha, preparando o café. Ficamos em silêncio por um longo momento. Então ela disse, sem me olhar: "Você realmente vai fazer isso? Vai nos deixar?" "Não estou deixando vocês, mãe", respondi, minha voz embargada. "Eu estou seguindo o meu caminho. Eu gostaria que vocês pudessem entender." Ela finalmente me olhou, seus olhos vermelhos de tanto chorar. "Eu tenho medo, Rachel. Medo de que você se machuque, de que descubra que o mundo lá fora é mais cruel do que você imagina." "Eu também tenho medo", admiti. "Mas tenho mais medo de nunca tentar." Ela assentiu lentamente, e por um breve momento pensei que ela fosse me abraçar, me desejar boa sorte, mas ela apenas virou as costas e voltou para os seus afazeres. Foi assim que saí de casa, sem abraços, sem bênçãos, apenas com o peso de 2 malas e um coração partido. A viagem de ônibus até Boston levou quase 18 horas. Passei a maior parte do tempo olhando pela janela, vendo a paisagem mudar, as pequenas cidades darem lugar a áreas cada vez mais urbanizadas. A cada quilômetro que me afastava de Cleveland, senti uma mistura de liberdade e perda. Eu estava deixando para trás tudo o que conhecia: a casa onde eu cresci, as ruas que caminhei durante toda a minha infância, as pessoas que, apesar de tudo, ainda eram minha família. Quando o ônibus finalmente chegou na estação em Boston, já era noite. A cidade era um universo diferente de tudo o que eu conhecia. Prédios altíssimos, luzes por todo lado, pessoas apressadas falando em celulares, carros bucinando. Peguei minhas malas e segui as instruções que tinha anotado cuidadosamente para chegar ao campus. O dormitório estudantil onde eu ficaria pelos próximos anos era simples, mas acolhedor. Minha colega de quarto, uma garota chamada Jennifer Mills, de Connecticut, estava arrumando suas coisas quando eu cheguei. Ela era tudo o que eu imaginava que uma universitária seria: confiante, bem vestida, com um laptop moderno e caixas cheias de livros e decorações. "Oi, você deve ser a Rachel", ela disse com um sorriso caloroso. "Bem-vinda, você veio de longe." "De Ohio", respondi, colocando minhas malas gastas no chão e sentindo pela primeira vez o peso da diferença entre nós. "Legal, nunca estive em Ohio." Ela continuou conversando naturalmente enquanto eu desempacava minhas poucas roupas. "Meus pais estão me ajudando a me instalar amanhã. Os seus já foram embora?" Engoli a seco. "Eles não puderam vir." Não foi mentira, mas também não foi toda a verdade. A verdade era que minha família tinha me deserdado, que eu estava ali completamente sozinha, que não tinha para onde voltar se as coisas dessem errado. Mas Jennifer não precisava saber disso. Ninguém precisava. Naquela primeira noite em Boston, deitada numa cama estranha, em uma cidade desconhecida, a mais de 1000 quilômetros de distância da única vida que conheci, eu chorei em silêncio. Chorei pela família que perdi, pelo apoio que nunca tive, pela solidão que me consumia, mas também fiz uma promessa a mim mesma. Eu iria provar que eles estavam errados. Eu iria ter sucesso não apesar deles, mas por causa da força que eu encontrei quando eles me rejeitaram. Não sabia ainda, mas aquela seria a primeira de muitas noites difíceis. O caminho que eu escolhi não seria fácil, e haveria momentos em que questionaria se tinha feito a escolha certa. Mas uma coisa eu sabia com certeza: não havia mais volta. Eu tinha cruzado uma ponte e a tinha queimado atrás de mim. Agora, só restava seguir em frente. Os primeiros meses na Universidade de Boston foram simultaneamente os mais emocionantes e os mais aterrorizantes da minha vida. Cada dia trazia descobertas novas, mas também expunha brutalmente o abismo que existia entre mim e a maioria dos meus colegas. Eu tinha entrado em um mundo onde as regras eram diferentes, onde as referências culturais me eram estranhas, onde até a maneira de falar parecia codificada em uma linguagem que eu não dominava completamente. As aulas de engenharia biomédica eram intensas de uma forma que eu nunca tinha experimentado.
No ensino médio, eu era facilmente a melhor aluna. Aqui, eu estava cercada por jovens brilhantes de todo o país, muitos deles vindos de escolas particulares de elite, com preparação acadêmica anos-luz além da minha. Na primeira semana, o professor de cálculo avançado, Dr. William Foster, passou na lousa equações que pareciam hieróglifos. Eu copiava freneticamente tentando acompanhar, enquanto via alguns colegas ao meu redor resolvendo os problemas com uma facilidade desconcertante. Isso é revisão básica do que vocês devem ter visto no último ano do ensino médio? Dr. Foster comentou casualmente. Senti meu estômago afundar. Revisão? Eu nunca tinha visto aquilo na vida. Minha escola em Cleveland mal tinha recursos para livros atualizados, quanto mais para ensinar cálculo avançado. Naquela noite, passei horas na biblioteca tentando preencher as lacunas do meu conhecimento. Peguei livros introdutórios, assisti vídeos online, refiz cada exercício até que meus olhos ardessem de cansaço. Jennifer voltou para o dormitório por volta da meia-noite e me encontrou ainda debruçada sobre os livros. Você está estudando ainda? Ela perguntou, surpresa. Rachel, é apenas a primeira semana, relaxa um pouco. Mas eu não podia relaxar. Para ela, talvez fosse apenas a primeira semana. Para mim, era a prova de que eu precisava trabalhar 3 vezes mais duro que qualquer outra pessoa só para me manter no mesmo nível. Não havia margem para erro. Não havia rede de segurança. Se eu fracassasse, não teria uma família para voltar. Não teria plano B. Aquilo era tudo que eu tinha. As diferenças socioeconômicas se manifestavam das formas mais inesperadas. Durante uma aula de introdução à engenharia, a professora mencionou casualmente um artigo publicado no The New York Times daquela semana. Todos vocês devem ter lido, ela disse como se fosse óbvio. Olhei ao redor e vi vários alunos assentindo. Eu nem tinha dinheiro para assinar o jornal. Comecei a passar pela biblioteca todas as manhãs apenas para ler os jornais gratuitamente e tentar me manter atualizada. Os finais de semana eram particularmente difíceis. Muitos estudantes saíam para jantar em restaurantes caros, iam a concertos, viajavam para visitar famílias em cidades próximas. Eu ficava no campus, trabalhando em empregos de meio período que a universidade oferecia para bolsistas. Servia comida na cafeteria, organizava livros na biblioteca, ajudava na limpeza dos laboratórios. O dinheiro mal cobria as minhas necessidades básicas, mas era melhor que nada. Havia momentos de profunda solidão, especialmente durante as festas de fim de ano, quando o campus esvaziava e eu via meus colegas partindo animados para reuniões familiares. No dia de ação de graças do meu primeiro ano, fiquei sozinha no dormitório. A cafeteria estava fechada e eu jantei macarrão instantâneo enquanto via filmes antigos no meu laptop velho. Peguei o telefone várias vezes, pensando em ligar para casa, mas sempre desligava antes de discar. Eles tinham deixado claro que eu não era mais bem-vinda. Mas nem tudo era escuridão. Lentamente comecei a encontrar o meu lugar. Conheci outros alunos bolsistas, jovens que vinham de realidades similares à minha. Formamos um grupo informal de estudo que se reunia todas as noites na biblioteca. Havia Marcus Peterson, um rapaz negro do Bronx que estudava física, Sarah Chen, filha de imigrantes chineses que trabalhava em 3 empregos enquanto cursava química, e David Ramirez, de uma família de trabalhadores rurais no Texas, cursando engenharia elétrica. A gente tem que se ajudar, Marcus disse em uma dessas noites de estudo, porque ninguém mais vai fazer isso por nós. Eles esperam que a gente fale, que provemos que não pertencemos aqui. Nossa existência aqui já é um ato de rebeldia. Aquelas palavras ressoaram profundamente em mim. Éramos diferentes dos outros estudantes, não apenas por nossas origens, mas por nossa motivação. Para muitos de nossos colegas, a universidade era uma etapa natural, esperada. Para nós, era uma conquista contra todas as probabilidades, uma chance que não poderíamos desperdiçar. Foi no 2º semestre que conheci a professora Helena Martinez, uma mulher extraordinária que mudaria completamente minha trajetória. Ela lecionava biomecânica aplicada e era conhecida por sua exigência implacável. Na primeira aula, ela nos olhou com uma intensidade que fazia alguns alunos desviarem o olhar. Metade de vocês não vai terminar este curso, ela anunciou. Não porque não são inteligentes,
mas porque não estão dispostos a fazer o trabalho necessário. Biomecânica não é para os fracos de espírito. Eu adorei. Finalmente uma professora que não subestimava os desafios, que não nos tratava como crianças que precisavam ser protegidas da realidade. Dediquei-me àquele curso como se a minha vida dependesse dele. Passava horas no laboratório, analisando movimentos humanos, estudando a física por trás de cada músculo, cada articulação. Meu projeto final foi sobre próteses de membros inferiores para atletas paralímpicos, combinando a análise biomecânica com design de engenharia. Quando apresentei o projeto, a professora Martinez me olhou com algo que reconheci como respeito. Depois da aula, ela me chamou na sua sala. Miss Turner, o seu trabalho foi excepcional, ela apontou para uma cadeira. Há uma profundidade de pensamento e uma criatividade que raramente vejo em alunos de segundo semestre. De onde você vem? Hesitei, mas então contei. Contei sobre Cleveland, sobre a minha família que não apoiava a minha educação, sobre trabalhar em 3 empregos para cobrir despesas que a bolsa não pagava. Ela me ouviu em silêncio e quando eu terminei, ela assentiu lentamente. Eu sei como é, ela disse simplesmente. Venho de uma família de trabalhadores rurais em Porto Rico. Fui a primeira da minha família a terminar o ensino médio, muito menos ir para a universidade. Tive professores que me disseram que eu deveria me contentar em ser secretária, que engenharia era para homens, que pessoas como eu não tinham lugar na academia. E como você superou isso? Perguntei, minha voz quase um sussurro. Transformando cada dúvida deles em combustível, ela respondeu, e encontrando mentores que acreditavam em mim quando eu mesma duvidava. Quero ser essa mentora para você, Rachel. Vejo o potencial em você, o tipo de determinação que não pode ser ensinada. A partir daquele dia, a professora Martinez se tornou muito mais do que uma professora. Ela me incluiu em seu grupo de pesquisa, me orientou em projetos avançados, me apresentou a conferências e oportunidades que eu nem sabia que existiam. Ela me ensinou a navegar no mundo acadêmico, a falar com confiança sobre meu trabalho, a não me desculpar por ocupar espaço em ambientes onde pessoas como eu eram raridade. Você não está aqui por caridade, ela me lembrava constantemente. Você está aqui por mérito. Nunca esqueça disso. Sob sua orientação, comecei a florescer de maneiras que nunca imaginei. No final do meu 2º ano, tinha coautorado 2 artigos acadêmicos, apresentado em uma conferência nacional e me tornado tutora oficial do Departamento de Engenharia. Minhas notas eram impecáveis, minha reputação estava crescendo e pela primeira vez desde que cheguei em Boston, sentia que realmente pertencia àquele lugar. Mas o sucesso acadêmico não preenchia completamente o vazio emocional. Ainda havia noites em que olhava para o telefone e desejava poder ligar para casa e compartilhar minhas vitórias. Desejava poder dizer, mãe, pai, eu consegui, vejam do que sou capaz. Mas o silêncio entre nós permanecia intocado. Eles nunca ligavam, nunca escreviam. Era como se eu tivesse morrido no dia em que saí de Cleveland. Durante o verão, entre o 2º e 3º ano, a maioria dos estudantes voltava para suas cidades. Eu fiquei em Boston, trabalhando em um estágio não remunerado no laboratório da professora Martinez e continuando meus empregos de meio período. Foi um verão solitário, mas produtivo. Avancei significativamente em minha pesquisa e comecei a desenhar o que seria meu projeto de conclusão de curso. Uma tarde de julho, recebi um e-mail inesperado. Era de Brandon, meu irmão. Meu coração acelerou ao ver o nome dele na caixa de entrada. Com mãos trêmulas, abri a mensagem. Rachel, espero que esteja bem. Só queria que soubesse que o pai teve uns problemas de saúde. Nada grave, mas achei que deveria saber. Ele ainda está bravo com você, mas a mãe pergunta sobre você às vezes, quando ele não está por perto. Não sei se isso significa alguma coisa. Cuidado. B. Li o e-mail várias vezes, analisando cada palavra. Meu pai estava doente. Minha mãe perguntava sobre mim. Uma parte de mim quis imediatamente pegar um ônibus de volta para Cleveland, mas outra parte, a parte que tinha crescido e se fortalecido nesses 2 anos, sabia que voltar seria regredir.
Eles ainda não tinham reconhecido seu erro, ainda não tinham pedido desculpas por me rejeitar. Um e-mail vago do meu irmão não mudava o fato de que minha família tinha me abandonado quando eu mais precisava deles. Respondi brevemente: "Obrigada por me avisar, espero que o pai se recupere logo." E deixei por isso mesmo. Aquele e-mail me assombrou por semanas, mas também me fez perceber algo importante. Eu estava construindo uma vida sem eles. Uma vida onde eu era valorizada, onde meu trabalho importava, onde eu tinha mentores e amigos que acreditavam em mim. Eu não precisava da aprovação deles para validar minha existência. Essa foi uma revelação libertadora e dolorosa ao mesmo tempo. Enquanto o terceiro ano se aproximava, olhei para trás e vi o quanto tinha crescido. A garota insegura que desceu do ônibus 2 anos atrás se transformava em uma jovem mulher confiante, uma pesquisadora promissora, alguém que não apenas sobreviveu em um ambiente desafiador, mas prosperou. E o melhor de tudo, tinha feito isso sozinha, com minhas próprias forças. Mas ainda havia uma jornada pela frente, e o capítulo mais importante ainda estava por ser escrito. O terceiro ano da universidade marcou uma transformação completa na minha trajetória. Eu não era mais apenas uma aluna esforçada tentando sobreviver. Eu estava prosperando, me destacando em um campo notoriamente competitivo. A pesquisa que desenvolvi sob orientação da professora Martinez sobre próteses biomecânicas inteligentes começou a atrair atenção além dos muros da universidade. Foi em setembro daquele ano que recebi um convite que mudaria tudo. A professora Martinez entrou no laboratório com um sorriso que eu raramente via em seu rosto normalmente sério. "Rachel, preciso falar com você", ela disse, indicando sua sala. "Acabei de receber uma ligação de Dr. Jonathan Hayes, do Instituto de Biotecnologia de Cambridge. Ele leu seu artigo sobre sistemas de feedback neural em próteses de membro inferior e quer te conhecer pessoalmente." Meu coração disparou. Dr. Jonathan Hayes era uma lenda na área, um pioneiro em bioengenharia que tinha revolucionado tratamentos para lesões medulares. Seu instituto era considerado o mais avançado centro de pesquisa em tecnologia biomecânica do mundo. "Ele quer me conhecer? Por quê?" "Porque o seu trabalho é excepcional, Rachel", ela respondeu, com a voz carregando um orgulho materno. "E porque ele está montando uma equipe para um projeto revolucionário e acha que você seria uma adição valiosa. É uma oportunidade rara para alguém ainda na graduação." A reunião aconteceu 2 semanas depois, num café próximo ao campus. Dr. Hayes era um homem alto, de cabelos grisalhos, com olhos penetrantes que pareciam avaliar tudo ao seu redor. Ele foi direto ao ponto. "Miss Turner, li seu artigo sobre integração de sensores táteis em próteses de membro inferior. A abordagem é inovadora, especialmente sua solução para o problema de latência no feedback sensorial. De onde veio essa ideia?" Respirei fundo, lembrando das palavras da professora Martini sobre falar com confiança. Veio de observar atletas paralímpicos durante meu trabalho voluntário em um centro de reabilitação. Percebi que o maior desafio não era a mobilidade mecânica, mas a ausência de feedback proprioceptivo. O cérebro precisa sentir onde o membro está no espaço, não apenas movê-lo. Ele assentiu, claramente impressionado. "Exatamente. E sua solução usando microsensores piezoelétricos é elegante. Estamos desenvolvendo algo similar em escala muito maior. Gostaria de oferecer a você uma posição de pesquisa assistente em nosso laboratório. Seria meio período durante o ano letivo e tempo integral nos verões. O trabalho é desafiador, mas a compensação é substancial, e você teria acesso a recursos que simplesmente não existem em ambientes acadêmicos tradicionais." Fiquei em choque. Uma posição remunerada em um dos institutos mais prestigiados do mundo. Era o tipo de oportunidade que estudantes de doutorado matariam para ter, e estava sendo oferecida a mim, ainda na graduação. Eu aceitaria com muito prazer, consegui dizer, minha voz tremendo ligeiramente. "Ótimo", ele sorriu. "Comece na próxima segunda-feira. Vou enviar os detalhes por e-mail."
Quando saí daquela reunião, tive que me sentar em um banco do campus por alguns minutos, apenas para processar o que tinha acontecido. 3 anos atrás, minha família me disse que eu estava perseguindo sonhos ridículos. Agora eu estava sendo recrutada por uma das mentes mais brilhantes do mundo. A ironia era quase demais para suportar. O trabalho no instituto era intenso de maneiras que eu nunca imaginei. Eu trabalhava ao lado de pesquisadores com doutorados de instituições como o MIT, Stanford e Cambridge. Nos primeiros dias, me senti como uma impostora, certa de que a qualquer momento alguém perceberia que eu não pertencia àquele nível. Mas Dr. Hayes tinha um jeito de fazer com que todos se sentissem valorizados. Rachel, preciso de sua perspectiva sobre isso, ele dizia frequentemente durante reuniões de equipe, me incluindo em discussões de alto nível. Lentamente, comecei a perceber que eu realmente tinha algo a contribuir. Minha origem diferente, minha perspectiva única, até mesmo as minhas dificuldades iniciais na universidade, tudo isso me dava insights que outros, com trajetórias mais lineares, não possuíam. O projeto em que trabalhávamos era ambicioso: desenvolver uma interface cérebro-máquina que permitisse a pessoas com paralisia total controlar não apenas próteses, mas também interagir com computadores e dispositivos usando apenas pensamentos. Era ficção científica tornando-se realidade, e eu estava no centro disso. Meu papel específico envolvia desenvolver algoritmos de aprendizado de máquina que pudessem interpretar sinais neurais com precisão crescente. Passava noites no laboratório, ajustando códigos, testando modelos, analisando dados. O trabalho era exaustivo, mas profundamente gratificante. Cada pequeno avanço parecia um milagre. Cada problema resolvido era uma vitória compartilhada pela equipe. Foi durante esse período que me conectei com o Dr. Michelle Foster, uma neurocientista brilhante que se tornou outra mentora importante. Ela tinha cerca de 40 anos, era especialista em neuroplasticidade e tinha uma história similar à minha. Cresci em um trailer park no Alabama. Minha família achava que eu estava louca por querer estudar o cérebro. Quem você pensa que é? Minha mãe costumava dizer. Levou anos para eles entenderem que eu não estava rejeitando minhas raízes, eu estava só construindo asas. Eles entenderam eventualmente? Perguntei, ansiosa por saber se havia esperança de reconciliação com minha própria família. Alguns sim, outros não, ela respondeu honestamente. Minha mãe veio ao meu doutorado e chorou de orgulho. Meu pai morreu ainda ressentido, achando que eu tinha me vendido para um mundo que não era o nosso. Você aprende a fazer as pazes com isso. Aquelas palavras ficaram comigo. Talvez nem todos os finais fossem felizes, talvez algumas feridas nunca cicatrizem completamente, mas isso não significava que o caminho escolhido estava errado. No início do 4º ano, nossa pesquisa atingiu um marco significativo. Conseguimos estabelecer uma interface funcional que permitia a um paciente paralisado controlar um braço robótico com precisão sem precedentes. O vídeo do teste bem-sucedido viralizou na comunidade científica. Jornais especializados cobriram a história e nossa equipe foi convidada a apresentar em conferências internacionais. Dr. Hayes insistiu que eu fosse uma das apresentadoras na Conferência Internacional de Bioengenharia em São Francisco. Você é parte essencial dessa equipe, Rachel. Sua voz precisa ser ouvida. A conferência foi uma experiência surreal. Apresentei nosso trabalho para uma audiência de centenas de pesquisadores, engenheiros e médicos do mundo todo. Minha apresentação foi seguida por uma sessão de perguntas vigorosa, mas eu consegui responder cada questionamento com confiança e precisão. Quando terminei, a sala explodiu em aplausos. Após a apresentação, fui cercada por pessoas querendo discutir nosso trabalho. Professores de universidades prestigiadas me entregavam cartões de visita. Empresas de tecnologia médica expressavam interesse em futuras colaborações e vários programas de pós-graduação me convidaram para aplicar. Você foi fenomenal, Dr. Hayes disse mais tarde.
Já recebi 3 ligações de chefes de departamento querendo saber se você está considerando o doutorado. Era avassalador. 4 anos atrás, eu era uma garota de Cleveland que mal tinha dinheiro para passagem de ônibus. Agora eu estava sendo cortejada por um dos melhores programas de pós-graduação do mundo. Mas em meio a todo esse sucesso, havia um vazio persistente. Cada conquista vinha acompanhada de um pensamento. Como seria compartilhar isso com a minha família? Eu imaginava ligando para o meu pai e ouvi-lo dizer que estava orgulhoso. Imaginava minha mãe contando para as vizinhas sobre a minha pesquisa. Imaginava meus irmãos finalmente entendendo por que eu precisava seguir esse caminho. Uma noite, após receber a notícia de que tinha sido aceita no programa de doutorado do MIT com bolsa integral e salário generoso, quebrei. Sentei no meu pequeno apartamento, tinha conseguido me mudar do dormitório no ano passado, e chorei. Chorei por tudo que tinha conquistado sozinha, mas também por tudo que tinha perdido no processo. Peguei o telefone e, pela primeira vez em quase 4 anos, disquei o número da minha casa. Meu coração batia tão forte que achei que fosse explodir. O telefone tocou 1, 2, 3 vezes. Então minha mãe atendeu. Alô? Sua voz, tão familiar, mas agora distante, me atingiu como uma onda. Por um momento, não consegui falar. Alô? Quem é? Ela repetiu. Mãe, consegui dizer finalmente. Sou eu, Rachel. O silêncio do outro lado foi ensurdecedor. Ouvi sua respiração mudar, ouvi o que soava como um soluço contido. Rachel, ela finalmente disse, sua voz quebrando. Onde você está? Você está bem? Estou em Boston, mãe. Estou me formando em maio e fui aceita no MIT para o doutorado. Outro silêncio longo. Então ela disse algo que não esperava. Seu pai não está em casa. Ele ainda não está pronto para falar com você. Mas eu queria muito ouvir sua voz. Conversamos por quase 1 hora. Ela me contou sobre Cleveland, sobre meus irmãos, sobre pequenas mudanças na vizinhança. Evitamos cuidadosamente falar sobre a ruptura, sobre os anos de silêncio. Era uma conversa superficial, mas era alguma coisa. Quando desliguei, não sabia se me sentia melhor ou pior. Havia uma rachadura no muro entre nós, mas estava longe de ser derrubado. Meu pai ainda me rejeitava, meus irmãos ainda não tinham entrado em contato, e minha mãe claramente estava dividida entre seu amor por mim e sua lealdade à família que ficou. Mas pelo menos era um começo. E enquanto me preparava para o semestre final, para a formatura que se aproximava, comecei a me perguntar, será que eles viriam? Será que finalmente veriam o que eu tinha construído? Ou o dia da minha maior conquista seria também mais uma demonstração da distância intransponível entre nós? Essas perguntas me assombravam enquanto os meses finais se desenrolavam, aproximando-me cada vez mais do dia que definiria tudo. Os últimos meses antes da formatura foram uma montanha-russa emocional. Academicamente, eu estava no auge. Minha tese de conclusão de curso sobre interfaces neurais adaptativas recebeu a nota máxima e foi recomendada para publicação em uma revista científica de prestígio. O Departamento de Engenharia Biomédica me indicou para receber a Medalha de Excelência Acadêmica, uma honra concedida a apenas um estudante por ano. E o MIT confirmou não apenas minha aceitação no doutorado, mas também uma bolsa de pesquisa que cobriria todas as despesas e ainda forneceria um salário confortável. Por fora, eu era o retrato do sucesso. Por dentro, carregava um peso que crescia a cada dia que me aproximava da cerimônia de formatura. A pergunta que me atormentava era simples, mas devastadora. Eu deveria convidar minha família? Sentada no meu apartamento em uma noite chuvosa de março, segurei o convite de formatura nas mãos. Era um papel elegante, com letras douradas em relevo, anunciando a cerimônia que aconteceria em 15 de maio. Cada formando tinha direito a 6 convidados para convidados. Eu tinha 6 pequenos pedaços de papel que representavam uma escolha impossível. Jennifer, que tinha se tornado uma amiga próxima ao longo dos anos, percebeu minha hesitação.
Você ainda está pensando nisso? Ela perguntou gentilmente, sentando-se ao meu lado no sofá. Não consigo parar de pensar, admiti. Parte de mim quer que eles estejam lá, que vejam o que eu conquistei. Quer provar que eles estavam errados. Mas outra parte tem medo de que, mesmo vendo tudo isso, eles continuem achando que foi um erro. E se eles não virem? Jennifer sugeriu. E se você convidasse pessoas que realmente te apoiaram esses anos todos? Ela tinha razão, claro. A professora Martinez merecia estar lá, assim como o Dr. Hayes e Dr. Foster. Eles tinham sido minha verdadeira família durante aqueles anos. Marcos, Sarah e David também deveriam estar presentes. Havíamos sobrevivido juntos, apoiando uns aos outros através de cada desafio. Mas ainda assim, havia aquela voz insistente no fundo da minha mente. Eram meus pais, eram meus irmãos. Por mais que me tivessem machucado, por mais que tivessem me rejeitado, ainda havia uma parte de mim que ansiava pelo reconhecimento deles, pela validação que só família de sangue poderia dar. Depois de dias de agonia, tomei uma decisão. Pegaria o risco, enviaria os convites. Passei uma tarde inteira escrevendo a carta que acompanharia os convites. Reescrevi dezenas de vezes, cada versão oscilando entre formal e emocional, entre distante e vulnerável. A versão final foi simples e direta. Querida família, estou me formando em engenharia biomédica pela Universidade de Boston no dia 15 de maio. Sei que nossa separação foi dolorosa e que ainda há muitas coisas não resolvidas entre nós. Mas este é um momento importante da minha vida e, apesar de tudo, gostaria que vocês estivessem presentes. Não espero desculpas ou reconciliações imediatas. Apenas gostaria da oportunidade de mostrar a vocês o que eu construí, quem eu me tornei. Se decidirem não vir, entenderei. Mas a porta está aberta se quiserem atravessá-la. Com esperança, Rachel. Coloquei 4 convites no envelope, um para meus pais e um para cada um dos meus irmãos, e enviei antes que eu pudesse mudar de ideia. Os outros 2 convites reservei para a professora Martinez e Dr. Hayes, pessoas que indiscutivelmente mereciam estar lá. As semanas seguintes foram torturantes. Checava a caixa de correio obsessivamente, esperando alguma resposta. Nada chegava. Meu telefone permanecia silencioso. O silêncio em si já era uma resposta, mas eu me recusava a aceitar até ter certeza absoluta. Enquanto isso, a vida seguia em ritmo acelerado. Precisava finalizar minha tese, preparar minha apresentação final, participar de diversas cerimônias pré-formatura e começar a fazer as malas para minha mudança para Cambridge, onde o MIT estava localizado. Dr. Hayes organizou uma pequena celebração no instituto para marcar minha conclusão do projeto de pesquisa. Rachel, você foi uma adição extraordinária à nossa equipe. É raro ver alguém tão jovem com tanta dedicação e insight. O trabalho que você desenvolveu aqui vai impactar vidas reais. Nunca esqueça disso. Olhei ao redor da sala, para aquelas pessoas que tinham me acolhido, me ensinado, me dado oportunidades que mudaram minha trajetória. Ali estava minha verdadeira família, pensei. Por que eu ainda estava tão desesperada pela aprovação de pessoas que me abandonaram? Foi Dr. Foster quem articulou o que eu estava sentindo. Depois da cerimônia, ela me puxou de lado. Você enviou convites para sua família, não é? Ela perguntou. Não precisei responder, meu rosto entregou tudo, e eles não responderam. Não, admiti, minha voz mal saindo, e a formatura é em 2 semanas. Rachel, preciso te dizer algo que aprendi do jeito difícil, ela começou. Você pode conquistar todos os diplomas do mundo, ganhar todos os prêmios, fazer as descobertas mais revolucionárias e ainda assim nunca será suficiente para algumas pessoas. Não porque você não seja extraordinária, mas porque o problema nunca foi com você, foi sempre com eles e suas próprias limitações. Mas como você supera isso? Perguntei, sentindo lágrimas queimarem meus olhos. Como você para de buscar a aprovação deles? Você não supera completamente, respondeu honestamente. Você só aprende a viver com isso e aprende a valorizar as pessoas que realmente te veem, que celebram suas vitórias,
que estão presentes nos seus momentos importantes. Aquela conversa mudou algo em mim. Decidi que, independentemente de minha família aparecer ou não, eu celebraria minha formatura rodeada de pessoas que me amavam de verdade. Convidei Marcos, Sarah e David formalmente. Convidei Jennifer e seus pais, que tinham me acolhido em vários fins de semana e feriados. Reservei lugares para a professora Martinez e seu marido, para Dr. Reis e Dr. Foster. Vai ser uma celebração de verdade, Jennifer disse animada enquanto ajudava a planejar um jantar pós-formatura. Essas são as pessoas que merecem estar lá. Mas uma semana antes da cerimônia, algo inesperado aconteceu. Recebi uma ligação de um número desconhecido. Atendi, hesitante. Rachel, é o Travis. Meu coração parou. Travis, meu irmão mais velho, com quem não falava havia 4 anos. Travis, consegui dizer. Oi? Recebi seu convite, ele começou, sua voz tensa. E preciso falar com você sobre isso. Pode ser difícil ouvir. Sentei, preparando-me para mais uma rejeição. Estou ouvindo. O pai está furioso com você, ele disse diretamente. Ele rasgou o convite assim que chegou. Disse que você fez sua escolha e agora tem que viver com as consequências. Ele não vai à formatura e deixou claro que a mãe também não deveria ir. Cada palavra era uma facada, mas eu me forcei a continuar ouvindo o que ele tinha para dizer. O Brandon está dividido. Ele não entende por que você foi embora, porque a universidade era mais importante que a família, mas acho que no fundo ele tem um pouco de inveja. Ele está preso na oficina, fazendo o mesmo trabalho que o pai, vivendo a mesma vida que sempre vivemos. E você? Perguntei, minha voz tremendo. Como você se sente? Houve uma longa pausa. Eu acho que você foi corajosa. E eu acho que o pai está errado. Não sei se eu consigo ir à formatura. É complicado, Rachel. O pai ficaria furioso se soubesse. Mas eu queria que você soubesse que pelo menos uma pessoa da sua família reconhece o que você conseguiu, mesmo que a gente não possa dizer isso abertamente. Desliguei aquela ligação com sentimentos contraditórios. Não era a reconciliação que sonhava, mas era um reconhecimento. Travis tinha arriscado a ira do pai dele só para fazer aquela ligação. Era alguma coisa. 2 dias antes da formatura, recebi uma mensagem de texto de um número que reconheci imediatamente. Minha mãe. Rachel, não vou poder estar aí no sábado. Seu pai não permitiria e eu não posso desafiá-lo. Mas quero que saiba que estou orgulhosa de você, mesmo que eu não possa dizer isso pessoalmente. Você sempre foi especial. Desculpa por não ter tido coragem de proteger seus sonhos quando deveria. Com amor, mãe. Li aquela mensagem pelo menos 50 vezes. Era uma desculpa? Era uma justificativa? Era suficiente? Não sabia. Mas era algo que ela nunca tinha dito antes, que estava orgulhosa de mim. Na noite anterior à formatura, deitei na cama sem conseguir dormir. Amanhã seria o dia que marcaria o fim de uma jornada e o começo de outra. Eu tinha conquistado coisas que a minha família disse que eram impossíveis. Tinha provado que eles estavam errados sobre os meus sonhos ridículos, mas a vitória tinha um gosto agridoce, porque teria que celebrá-la sem eles. Ou seria assim? Uma parte minúscula de mim ainda mantinha uma esperança absurda de que talvez, apenas talvez, eles mudassem de opinião no último minuto, que aparecessem na cerimônia, que me abraçassem, que dissessem as palavras que eu sempre quis ouvir. Mas, mesmo sabendo que isso provavelmente não aconteceria, eu estava pronta. Porque olhando para trás, para os 4 anos que eu tinha vivido, percebi algo fundamental. Eu não tinha apenas sobrevivido sem eles. Eu tinha prosperado. E isso, por si só, já era a maior vitória de todas. O dia 15 de maio amanheceu com um céu azul cristalino, sem nenhuma nuvem. Era o tipo de dia perfeito que parecia saído de um filme, onde tudo deveria dar certo. Acordei às 6 da manhã, 2 horas antes do despertador, com o coração acelerado e um nó no estômago. Hoje era o dia. Depois de 4 anos de luta, sacrifício e superação, eu finalmente me formaria. Levantei da cama e caminhei até a janela.
Lá embaixo, o campus começava a ganhar vida. Famílias chegavam de carros alugados, carregando buquês de flores e câmeras. Vi pais abraçando seus filhos, mães chorando de orgulho, irmãos tirando selfies. A cena me enchia simultaneamente de alegria e melancolia. Jennifer bateu na porta do meu quarto. "Tá acordada? Trouxe café." Ela entrou carregando 2 xícaras fumantes e um saco de papel com croissants. Mesmo depois de se formar no ano anterior, ela tinha voltado para Boston especialmente para minha formatura. "Precisamos te alimentar antes do dia grande", disse com um sorriso. Sentamos juntas na pequena varanda do apartamento, observando o movimento crescente no campus. "Está nervosa?" ela perguntou. "Aterrorizada", admiti. "E não é por causa da cerimônia." Ela apertou minha mão. "Eles podem não estar aqui, Rachel, mas olhe quantas pessoas vieram por você. A professora Martinez está hospedada no hotel ao lado do campus com o marido. Dr. Reis ligou ontem confirmando presença. Marcos, Sarah e David vão se encontrar com você antes da cerimônia. Meus pais estão ansiosos para te ver. Você não está sozinha." Ela tinha razão, claro. Mas havia algo sobre a ausência da minha família biológica que criava um vazio que nenhum número de amigos e mentores poderia preencher completamente. Era como ter uma festa de aniversário lotada, mas notar a cadeira vazia da pessoa que você mais queria que estivesse lá. Às 9 da manhã, comecei a me arrumar. Vesti o vestido azul marinho que tinha comprado especialmente para usar sob a beca de formatura. Era simples, mas elegante, e eu tinha economizado durante meses para comprá-lo. Arrumei meu cabelo em um coque sofisticado, apliquei uma maquiagem leve. Quando coloquei a beca preta e o capelo com a borla dourada, olhei meu reflexo no espelho e quase não me reconheci. A garota que olhava de volta não era mais a Rachel Turner insegura que desceu de um ônibus 4 anos atrás, assustada e sozinha. Era uma mulher que tinha conquistado seu lugar em um dos ambientes acadêmicos mais competitivos do mundo. Era uma pesquisadora cujo trabalho estava impactando vidas reais. Era alguém que tinha transformado rejeição em força. "Você tá linda!" Jennifer disse da porta, já vestida com o seu próprio traje elegante. "Vamos? Os outros estão esperando no campus." A área de concentração dos formandos era um caos organizado. Centenas de estudantes em becas pretas circulavam, tirando fotos, abraçando amigos, procurando por familiares na multidão crescente. Encontrei Marcos, Sarah e David perto da entrada do auditório onde a cerimônia aconteceria. "Olhem só para nós", Marcos disse, abrindo os braços. 4 anos atrás, éramos apenas um grupo de estudantes bolsistas assustados na biblioteca. Hoje, estamos aqui. Sarah tinha lágrimas nos olhos. "Meus pais não paravam de chorar no hotel. Eles mal falam inglês, mas vieram da China só para isso. Disseram que é o dia mais importante das vidas deles." David assinou. "Meu pai pegou 2 ônibus e um trem do Texas. Ele nunca tinha saído do estado antes. Tá lá na arquibancada com um cartaz gigante com o meu nome." Senti meu coração apertar. Todos eles tinham suas famílias presentes celebrando com eles. Só eu estava ali sem os meus. Como se lesse meus pensamentos, Marcos me puxou de lado. "Ei, Rachel, sei que tá difícil, mas você precisa saber de uma coisa. Você inspirou todos nós. Quando eu queria desistir no primeiro ano, quando achei que não pertencia aqui, ver sua determinação me manteve firme. Você nos mostrou que era possível." Antes que eu pudesse responder, a professora Martinez apareceu, acompanhada por seu marido. Ela estava radiante em um vestido vermelho elegante. "Rachel, aí tá você!" Ela me abraçou fortemente. "Tô tão orgulhosa, você não tem ideia." Dr. Reis chegou logo depois, seguido por Dr. Foster. Ambos carregavam buquês de flores. "Para nossa estrela em ascensão", Dr. Reis disse, entregando-me um arranjo lindo de lírios brancos. "Você merece isso e muito mais", Dr. Foster adicionou, com seus olhos brilhando com progrúrio genuíno. Olhei ao redor para aquele grupo de pessoas extraordinárias que tinham me apoiado, acreditado em mim, me guiado. Talvez Jennifer tivesse razão.
Talvez eu não estivesse sozinha, afinal. Um funcionário da universidade começou a organizar os formandos em ordem alfabética. Turner Rachel, ele chamou conferindo a lista. Você está na fila 3, posição 22. E parabéns! Você receberá a medalha de excelência acadêmica durante a cerimônia. Meu estômago deu um nó. Eu sabia sobre a medalha, mas ouvir isso tornava tudo mais real. Se chamada ao palco não só para receber meu diploma, mas para ser reconhecida publicamente como a melhor aluna da turma. Era o tipo de momento que eu tinha sonhado compartilhar com minha família. Enquanto me posicionava na fila, procurei discretamente pela multidão de espectadores que começava a encher o auditório. Milhares de pessoas, em todos os lugares. Seria impossível encontrar rostos específicos naquela multidão, mas mesmo assim, meus olhos não paravam de procurar. Uma parte tola e esperançosa ainda procurava o rosto do meu pai, pelo sorriso da minha mãe, pelos meus irmãos. A música começou e a procissão teve início. Marchamos em fila pelo corredor central do auditório quando a plateia aplaudia. O reitor e os professores já estavam no palco, vestidos com suas becas acadêmicas coloridas, que indicavam as áreas de especialização e instituições. Era uma cerimônia carregada de tradição e simbolismo, e estar ali me fez sentir parte de algo maior que eu mesma. Sentei no meu lugar designado, cercada por colegas de turma. Alguns eu conhecia bem, outros eram apenas rostos familiares dos corredores. Todos nós tínhamos chegado ali através de caminhos diferentes, mas naquele momento compartilhávamos a mesma conquista. O reitor subiu ao pódio e iniciou seu discurso. Falou de jornada, perseverança, o futuro que nos aguardava. As palavras eram bonitas, inspiradoras, mas eu mal conseguia me concentrar. Meus olhos continuavam vagando pela plateia, sessão por sessão, procurando por rostos que provavelmente não estavam ali. Vi a professora Martini sentada na 5ª fila, acenando discretamente quando nossos olhares se cruzaram. Vi Jennifer e seus pais algumas fileiras atrás. Vi Dr. Reis e Dr. Foster conversando baixinho, mas não vi a minha família. Começaram a entregar os diplomas, por ordem alfabética. Adams, Jennifer. Bailey, Christopher. Chen, Sarah. Cada nome era seguido de aplausos e gritos de familiares orgulhosos. Quando foi a vez de Marcus Peterson, ouvi sua família inteira gritar o nome dele. Quando David Ramirez subiu ao palco, seu pai realmente estava segurando um cartaz gigante com o nome dele. E então, ouvi: Turner Rachel. Meu coração parou por um segundo. Levantei, minhas pernas tremendo ligeiramente, e comecei a caminhar em direção ao palco. Foi então que o reitor adicionou: com menção honrosa de excelência acadêmica. A plateia explodiu em aplausos mais altos. Subi os degraus, ciente de cada olhar sobre mim. O reitor me entregou não apenas o diploma, mas também uma medalha em uma caixa de veludo. Parabéns, Miss Turner. Sua dedicação e excelência são uma inspiração para todos nós. Virei para a plateia, segurando meu diploma e medalha, enquanto o fotógrafo oficial tirava a foto. E foi naquele momento, sob as luzes brilhantes do palco, que meus olhos finalmente encontraram o que procuravam. No fundo do auditório, quase escondida atrás de uma coluna, estava uma figura que fez meu coração parar. Mesmo de longe, mesmo depois de 4 anos, eu reconheceria aquela silhueta em qualquer lugar. Minha mãe. Ela estava sozinha, sem meu pai ou meus irmãos, usando um vestido simples que eu reconheci de anos atrás. Suas mãos cobriam a boca, e mesmo à distância, eu podia ver que ela estava chorando. Nossos olhares se encontraram através da multidão. Ela acenou, um movimento pequeno e hesitante. E naquele momento, algo dentro de mim se quebrou e se reconstruiu ao mesmo tempo. Ela tinha vindo. Contra as ordens do meu pai, contra as pressões da família, contra tudo. Ela tinha vindo. Desci do palco em um transe, voltando ao meu lugar enquanto a cerimônia continuava, mas mal conseguia processar mais nada. Minha mãe estava ali. Ela tinha escolhido estar presente no momento mais importante da minha vida. O resto da cerimônia passou em um borrão. Houve mais discursos, mais diplomas entregues,
e finalmente o momento tradicional onde todos jogaram os capelos para o alto. O auditório explodiu em celebração, famílias invadindo o espaço dos formandos para abraçar seus filhos. Procurei desesperadamente pela multidão, tentando encontrar minha mãe novamente, mas havia milhares de pessoas se movendo em todas as direções. Marcos me abraçou, depois Sarah, depois David. A professora Martinez me encontrou e me abraçou com lágrimas nos olhos. Jennifer e seus pais me cercaram com parabéns efusivos. Você viu? Jennifer perguntou emocionada. Sua mãe está aqui. Eu a vi no fundo. Eu sei, consegui dizer. Preciso encontrá-la. Mas quanto mais eu procurava, mais difícil ficava navegar pela multidão. E então, finalmente, através de um corredor momentâneo entre pessoas, eu a vi. Ela estava parada perto da saída, como se ainda não tivesse certeza se deveria se aproximar. Nossos olhares se encontraram novamente. E dessa vez, não hesitei. Comecei a caminhar em direção a ela, depois a correr, a Becca voando atrás de mim, o diploma ainda nas mãos. O que aconteceria a seguir definiria tudo. Corri pela multidão como se minha vida dependesse disso, empurrando gentilmente pessoas, pedindo licença, sem tirar os olhos da figura da minha mãe. Ela permaneceu parada como uma estátua, observando me aproximar. Quando finalmente cheguei a poucos metros dela, parei abruptamente sem saber o que fazer ou dizer. Ficamos ali, mãe e filha, separadas por 4 anos de silêncio e dor, olhando uma para a outra como se fôssemos estranhas que compartilhavam uma história antiga. Ela parecia ter envelhecido décadas. Havia mais linhas ao redor dos olhos, mais fios grisalhos no cabelo. Mas os olhos, aqueles olhos castanhos que eu conhecia tão bem, estavam cheios de lágrimas. Mãe, consegui dizer, minha voz quebrando. Rachel, ela respondeu, e então começou a chorar de verdade. Não um choro silencioso, mas soluços profundos que sacudiam seu corpo inteiro. Minha menina inteligente. Algo dentro de mim se desfez. Deixei cair o diploma no chão e a abracei, e ela me abraçou de volta com uma força que não sabia que tinha possuído. Ficamos ali, no meio do caos da celebração, chorando nos braços uma da outra. Você veio, consegui dizer entre soluços. Você realmente veio. Claro que vim, ela disse, afastando-se ligeiramente para olhar meu rosto, suas mãos tremendo enquanto tocavam minhas bochechas. Seu pai não sabe que eu tô aqui, ela começou, com voz baixa. Ele ficaria furioso se soubesse. Travis me ajudou a comprar a passagem de ônibus em segredo. Ele queria vir também, mas não pôde. Disse que alguém precisava ficar para cobrir minha ausência. Travis te ajudou? Perguntei surpresa. Ela assentiu. Ele ligou para você há algumas semanas, não foi? Ele nunca me contou exatamente o que disse, mas depois daquela ligação, ele mudou. Começou a me mostrar coisas sobre você na internet, artigos sobre a sua pesquisa, sua foto em conferências. Rachel, eu não fazia ideia. Eu não sabia o quanto você se tornou extraordinária. Peguei o diploma do chão onde tinha caído. Estava um pouco amassado, mas intacto. Mostrei para ela junto com a medalha na caixa de veludo. Engenharia biomedical. Ela leu em voz alta, passando os dedos pelas letras douradas. Rachel, o que exatamente significa isso? O que você faz? E então fiz algo que tinha sonhado em fazer por 4 anos. Expliquei. Contei sobre minha pesquisa em próteses inteligentes, sobre como estava ajudando a desenvolver tecnologia que permitiria pessoas paralisadas recuperarem movimentos. Contei sobre minhas publicações, sobre as conferências onde apresentei, sobre o trabalho no instituto. Contei sobre o MIT, sobre o doutorado que começaria em alguns meses. Ela me ouviu em silêncio absoluto, os olhos arregalados. Quando terminei, ela cobriu o rosto com as mãos e chorou novamente. Nós estávamos tão errados, ela disse finalmente. Seu pai e eu, seus irmãos, nós olhamos para você e vimos nossos próprios medos, nossas próprias limitações. Achamos que se você tentasse algo grande, você se machucaria. Mas na verdade tínhamos medo de que você conseguisse, que você provasse que era possível sair daquele lugar, daquela vida. Por quê? Perguntei.
minha voz mal saindo. Por que isso seria assustador? Porque se você conseguisse, significaria que nós poderíamos ter conseguido também. Ela respondeu com honestidade brutal. Que nossas vidas eram escolhas, não destino. E é mais fácil viver com o destino do que com escolhas ruins. Você nos forçou a encarar nossas próprias desistências. Aquelas palavras carregavam um peso imenso. Pela primeira vez, eu entendia que a rejeição da minha família nunca tinha sido realmente sobre mim. Era sobre eles, sobre seus próprios arrependimentos e medos. Seu pai ainda não está pronto para admitir isso. Ela continuou. Ele é orgulhoso demais, teimoso demais. Mas Brandon está começando a questionar sua própria vida. E Travis sempre foi mais sensível do que aparenta. Ele te admira, Rachel, só não sabe como dizer isso. E você, mãe? Perguntei. Como você se sente realmente? Ela segurou minhas mãos com mais força. Eu sinto orgulho, tanto orgulho que mal consigo respirar, e sinto uma tristeza profunda por ter perdido 4 anos da sua vida. 4 anos em que você estava aqui, construindo coisas incríveis, e eu não estava ao seu lado para ver. Eu deveria ter sido mais forte. Deveria ter te defendido contra seu pai, contra seus irmãos, contra minhas próprias dúvidas. Você está aqui agora, eu disse, e percebi que realmente acreditava nisso. Isso significa algo. Passamos a hora seguinte conversando. Ela queria saber tudo, sobre minha vida em Boston, meus amigos, meus professores, até sobre o que eu comia no café da manhã. Eram 4 anos de vida para recuperar, e fazíamos o melhor possível em uma única tarde. Eventualmente, Jennifer nos encontrou. Rachel, desculpe interromper, mas a professora Martinez está procurando por você. Ela quer tirar fotos e... Esta é a minha mãe, interrompi, sorrindo. Mãe, esta é Jennifer, minha melhor amiga. Jennifer, que conhecia toda a história, ficou momentaneamente sem palavras. Então sorriu calorosamente. É um prazer conhecê-la, Mrs. Turner. Sua filha é uma das pessoas mais extraordinárias que já conheci. Minha mãe sorriu através das lágrimas. Estou começando a entender isso. Levei minha mãe para conhecer todos. A professora Martinez a abraçou como se fossem velhas amigas. Obrigada por criar uma filha tão notável, ela disse simplesmente. Dr. Hayes passou 15 minutos explicando entusiasmado sobre a minha pesquisa, usando termos que minha mãe claramente não entendia, mas ela ouvia com atenção, assentindo e sorrindo. O Dr. Foster mostrou fotos do nosso trabalho no laboratório. Marcus, Sarah e David compartilharam histórias de nossas maratonas de estudo na biblioteca. Marcus nos quinou sanos. Quando queríamos desistir, ela nos lembrava por que estávamos aqui. Minha mãe ouvia tudo com lágrimas constantes nos olhos. Vocês se tornaram a família dela, ela disse em um momento de quietude. Quando nós não fomos. Há espaço para mais de uma família, a professora Martinez disse gentilmente. E nunca é tarde para começar a consertar o que foi quebrado. Quando o sol começou a se pôr, minha mãe olhou para o relógio nervosamente. Preciso pegar o ônibus de volta em 1 hora. Preciso estar em casa antes que seu pai perceba que saí. A realidade daquelas palavras me atingiu. Ela tinha vindo em segredo, arriscando a ira do meu pai apenas para estar presente por algumas horas. O gesto era simultaneamente lindo e triste. Quando posso te ver de novo? Perguntei, sentindo o pânico crescer. Não sei, ela admitiu. Mas Rachel, posso te ligar? Em segredo, quando seu pai não estiver por perto? Quero fazer parte da sua vida de novo, mesmo que precise ser aos poucos. Sim, respondi imediatamente. Por favor. Caminhamos juntas até a estação de ônibus. No caminho, ela parou em frente a uma loja de flores e comprou um buquê pequeno, mas bonito. Para você, ela disse. Sei que não é muito, mas... É perfeito, interrompi, aceitando as flores. É perfeito porque vem de você. Na estação, nos abraçamos por um longo tempo. Estou tão orgulhosa de você, ela sussurrou no meu ouvido, e sinto muito, por tudo. Eu te amo, mãe, consegui dizer. Eu também te amo, minha menina inteligente. Sempre amei, só estava com medo demais para admitir. Assisti o ônibus dela partir, acenando até que ele desaparecesse completamente da vista. Então sentei em um banco próximo, segurando o buquê e deixando as lágrimas finalmente fluírem livremente. Jennifer me encontrou ali meia hora depois. Ei, ela disse gentilmente, sentando ao meu lado. Como você está? Honestamente, respondi. Não sei. Feliz, triste, aliviada, furiosa, tudo ao mesmo tempo.
É permitido sentir tudo isso, ela disse. Ela veio, Rachel. Contra tudo, ela veio. Isso significa algo. Significa algo, concordei. Mas não muda o fato de que meu pai ainda me rejeita, que meus irmãos ainda estão distantes, que a minha família está quebrada. Não, Jennifer corrigiu gentilmente. Sua família de origem está quebrada, mas você construiu uma nova família. E agora, talvez você esteja começando a consertar pontes com a antiga. As duas coisas podem ser verdades ao mesmo tempo. Aquela noite, houve uma festa de celebração organizada pela professora Martinez em um restaurante próximo ao campus. Estava lotado de pessoas que eu amava, meus amigos, meus mentores, pessoas que tinham me apoiado em cada desafio. No meio do jantar, a professora Martinez bateu em seu copo para pedir atenção. Gostaria de fazer um brinde, ela anunciou, a Rachel Turner, que nos ensinou que obstáculos não são barreiras, mas apenas degraus para lugares mais altos. Você nos mostrou o verdadeiro significado de resiliência. Todos levantaram seus copos. A Rachel! Nós estávamos tão errados, ela disse finalmente. Seu pai, eu, seus irmãos. Nós olhamos para você e vimos nossos próprios medos, nossas próprias limitações. Achamos que se você tentasse algo grande, você se machucaria. Mas, na verdade, tínhamos medo de que você conseguisse. Que você provasse que era possível sair daquele lugar, daquela vida. Por quê? Perguntei, minha voz mal saindo. Por que isso seria assustador? Porque se você conseguisse, significaria que nós poderíamos ter conseguido também. Ela respondeu com honestidade brutal. Que nossas vidas eram escolhas, não destino. E é mais fácil viver com o destino do que com escolhas ruins. Você nos forçou a encarar nossas próprias desistências. Aquelas palavras carregavam um peso imenso. Pela primeira vez, eu entendia que a rejeição da minha família nunca tinha sido realmente sobre mim. Era sobre eles, sobre seus próprios arrependimentos e medos. Seu pai ainda não está pronto para admitir isso. Ela continuou. Ele é orgulhoso demais, teimoso demais. Mas Brandon? Brandon está começando a questionar sua própria vida. E Travis sempre foi mais sensível do que aparenta. Ele te admira, Rachel. Só não sabe como dizer isso. E você, mãe? Perguntei. Como você se sente realmente? Ela segurou minhas mãos com mais força. Eu sinto orgulho, tanto orgulho que mal consigo respirar. E sinto uma tristeza profunda por ter perdido 4 anos da sua vida. 4 anos em que você estava aqui, construindo coisas incríveis, e eu não estava ao seu lado para ver. Eu deveria ter sido mais forte. Deveria ter te defendido contra seu pai, contra seus irmãos, contra minhas próprias dúvidas. Você está aqui agora, eu disse. E percebi que realmente acreditava nisso. Isso significa algo. Passamos a hora seguinte conversando. Ela queria saber tudo, sobre minha vida em Boston, meus amigos, meus professores, até sobre o que eu comia no café da manhã. Eram 4 anos de vida para recuperar, e fazíamos o melhor possível em uma única tarde. Eventualmente, Jennifer nos encontrou. Rachel, desculpe interromper, mas a professora Martinez está procurando por você. Ela quer tirar fotos e... Esta é minha mãe, interrompi, sorrindo. Mãe, esta é Jennifer, minha melhor amiga. Jennifer, que conhecia toda a história, ficou momentaneamente sem palavras. Então sorriu calorosamente. É um prazer conhecê-la, Mrs. Tanner. Sua filha é uma das pessoas mais extraordinárias que eu já conheci. Minha mãe sorriu através das lágrimas. Estou começando a entender isso. Levei minha mãe para conhecer todos. A professora Martinez a abraçou como se fossem velhas amigas. Obrigada por criar uma filha tão notável, ela disse simplesmente. Dr. Reis passou 15 minutos explicando entusiasticamente sobre a minha pesquisa, usando termos que minha mãe claramente não entendia, mas ela ouvia com atenção, assentindo e sorrindo. Dr. Foster mostrou fotos do nosso trabalho no laboratório. Marcos, Sarah e David compartilharam histórias de nossas maratonas de estudo na biblioteca. Marcos nos manteve sãos. Quando queríamos desistir, ela nos lembrava por que estávamos aqui. Minha mãe ouvia tudo com lágrimas constantes nos olhos.
Vocês se tornaram a família dela, ela disse em um momento de quietude. Quando nós não fomos. Há espaço para mais de uma família, a professora Martinez disse gentilmente, e nunca é tarde para começar a consertar o que foi quebrado. Quando o sol começou a se pôr, minha mãe olhou para o relógio nervosamente. Preciso pegar um ônibus de volta em 1 hora. Preciso estar em casa antes que o seu pai perceba que saí. A realidade daquelas palavras me atingiu. Ela tinha vindo em segredo, arriscando a ira do meu pai apenas para estar presente por algumas horas. O gesto era simultaneamente belo e triste. Quando posso te ver de novo? Perguntei, sentindo o pânico crescer. Não sei, ela admitiu. Mas Rachel, posso te ligar, em segredo, quando seu pai não estiver por perto? Quero fazer parte da sua vida de novo, mesmo que precise ser aos poucos. Sim, respondi imediatamente. Por favor. Caminhamos juntas até a estação de ônibus. No caminho, ela parou em frente a uma loja de flores e comprou um buquê pequeno, mas bonito. Para você, ela disse. Sei que não é muito, mas... É perfeito, interrompi, aceitando as flores. É perfeito porque vem de você. Na estação, nos abraçamos por um longo tempo. Estou tão orgulhosa de você e sinto muito por tudo. Eu te amo, mãe, consegui dizer. Eu também te amo, minha menina inteligente. Sempre amei. Só estava com muito medo de admitir. Assisti seu ônibus partir, acenando até que ele desaparecesse completamente da vista. Então me sentei em um banco próximo, segurando o buquê e deixando as lágrimas finalmente fluírem livremente. Jennifer me encontrou ali 30 minutos depois. Ei, ela disse gentilmente, sentando ao meu lado. Como você está? Honestamente, respondi. Não sei. Feliz, triste, aliviada, furiosa, tudo ao mesmo tempo. É permitido sentir tudo isso, disse ela. Ela veio, Rachel. Contra tudo, ela veio. Isso significa algo. Significa algo, a concordei. Mas não muda o fato de que meu pai ainda me rejeita, de que meus irmãos ainda estão restantes, de que a minha família está quebrada. Não, Jennifer corrigiu gentilmente. A sua família de origem está quebrada, mas você construiu uma família nova, e agora, talvez, você esteja começando a consertar pontes com a antiga. As duas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo. Aquela noite, houve uma parte de celebração organizada pela professora Martinez em um restaurante próximo ao campus. Estava lotado de pessoas que eu amava, meus amigos, meus mentores, pessoas que tinham me apoiado em cada desafio. No meio do jantar, a professora Martinez bateu em seu copo para pedir atenção. Gostaria de fazer um brinde, ela anunciou. A Rachel Turner, que nos ensinou que obstáculos não são barreiras, mas sim degraus para lugares mais altos. Você nos mostrou o verdadeiro significado de resiliência. Todos ergueram seus copos. A Rachel!